Vamos mergulhar de cabeça numa das questões mais profundas que existem tanto na ciência quanto na filosofia. Uma teoria, assim, bem radical, que conecta os cantinhos mais íntimos da nossa mente com a imensidão do universo. Olha, a ciência moderna, em grande parte, vai dizer que sim, que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as experiências, tudo isso é o resultado de uma dança super complexa de neurônios. Mas e se essa não for a história completa? E se a mente for algo bem mais fundamental? Esse é o que chamam de problema difícil. É que não existe nenhuma equação na física, nenhum mapa no cérebro que explique como é que descargas elétricas e reações químicas se transformam na experiência de ver a cor vermelha ou de sentir alegria. É uma lacuna gigantesca no nosso conhecimento. E é exatamente aí que a teoria que a gente vai explorar hoje entra em cena. A proposta central da teoria da energia informacional psicoquântica, ou EIPQ, é bem audaciosa. A consciência não seria um subproduto do cérebro. Pelo contrário, ela seria a manifestação de um campo físico fundamental que está em todo o universo. Pensa assim, a gente tem campos para o eletromagnetismo e para a gravidade, certo? E eles são entidades reais, que preenchem o espaço. A teoria, então, postula que existe um campo psíquico, representado pela letra grega psi. A ideia é que a mente tem uma existência própria, sabe? Real, física, e não é só um fantasma na máquina. E isso muda completamente o papel do cérebro. Nessa visão, o cérebro não cria a consciência. Ele age mais como um transdutor, uma antena biológica incrivelmente sofisticada que consegue sintonizar, decodificar e processar a informação que vem desse campo psíquico universal. E aí, ele transforma isso na nossa experiência subjetiva. Uma boa analogia é pensar no cérebro como um violino, um instrumento físico. O campo psíquico seria como a vibração que o arco produz na corda. A consciência, que é a música, não está nem no violino nem no arco, mas sim na interação dinâmica entre os dois. Faz sentido, né? Agora, se existe um campo, a física moderna nos diz que ele precisa ter uma partícula fundamental associada. Um quanto? Para o campo eletromagnético, a gente tem o fóton. Para esse tal campo psíquico, a teoria propõe algo totalmente novo. Apresento a vocês o psíton. Ele seria basicamente o quantum do pensamento, a menor unidade de informação consciente que faz a ponte entre a matéria do cérebro e a, digamos, imaterialidade do campo psíquico. A teoria o descreve não como um tijolo de matéria, mas como um bóson, uma partícula que medeia forças, tipo o famoso bóson de Higgs. O papel dele não seria construir coisas, mas sim carregar a carga fundamental da informação consciente. Propor uma partícula que a gente nunca viu pode até parecer ficção científica. Mas, olha, é uma tradição na física. O neutrino e o bóson de Higgs, por exemplo, foram propostos décadas antes de serem detectados. E eles foram propostos para resolver grandes lacunas teóricas. A postulação do psíton segue essa mesmíssima lógica. E é aqui que a teoria fica ainda mais ousada. Ela não só postula a existência do psíton, mas ela também tenta calcular a massa dele, conectando a biologia do nosso cérebro à estrutura do cosmos. O cálculo é uma jornada fascinante, feita em 3 etapas. Começa lá no nível micro, de um único neurônio. Depois, é refinado por um princípio fundamental da informação. E, finalmente, se conecta com o maior mistério da cosmologia. O ponto de partida é a energia mínima envolvida em uma única sinapse. A sinapse é o evento fundamental do processamento de informações no cérebro. É uma quantidade de energia, assim, incrivelmente pequena, mas é o nosso primeiro elo físico com a consciência. Mas calma lá. A energia total de uma sinapse não é a mesma coisa que a energia da informação que ela processa. O princípio de Landauer, que é um pilar da física da computação, nos diz o custo de energia mínimo para processar um único bit. E na temperatura do corpo humano, esse custo é umas 10 vezes menor. Isso foca só na energia da informação em si. Usando a famosa equação de Einstein, E igual a mc², essa energia da informação se traduz numa massa preliminar, uma espécie de massa biológica de um bit consciente. Só que a teoria argumenta que a resposta de verdade não está só na biologia, mas na conexão com o cosmos. Para a gente entender o próximo passo, precisamos falar rapidinho sobre a constante cosmológica. Ela foi introduzida por Einstein, depois ele descartou, chamando de seu maior erro. Mas ela voltou com tudo em 1998 e voltou para explicar uma descoberta chocante. O universo está se expandindo de forma acelerada e essa expansão é impulsionada por uma força misteriosa que a gente chama de energia escura. E aqui está a conexão surpreendente.
A teoria faz a seguinte pergunta: e se a energia do campo psíquico universal for a energia escura? Para que isso seja verdade, o psíton precisaria ter uma massa muito, mas muito específica. E aí, quando se calcula a massa necessária para que a energia total do campo dele corresponda à densidade de energia escura que a gente observa no universo, chegamos a este número, um número incrivelmente preciso. Bom, vamos agora juntar todas as peças e tentar entender a implicação mais profunda dessa ideia toda, a ligação entre a nossa consciência e o destino do universo. Para a gente ter uma noção da magnitude dessa ideia, precisamos olhar para a composição do nosso universo. A matéria comum, ou seja, tudo que a gente vê e toca, é só 5%. A grande maioria, 68%, é essa tal de energia escura, que é completamente desconhecida. Isso deixa um espaço enorme para uma nova explicação, não é mesmo? E aqui está a hipótese central da teoria APQ. A energia escura não seria uma força estranha ou uma propriedade do vácuo. Ela seria a energia total do campo psíquico universal. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a consciência, na sua forma mais fundamental, estaria literalmente empurrando, impulsionando a expansão do universo. As implicações disso são de abalar qualquer paradigma. A mente deixaria de ser só um acidente evolutivo num planeta isolado para se tornar uma parte ativa e essencial da própria estrutura da realidade. A conexão entre o microcosmo do pensamento e o macrocosmo do universo seria real, física e quantificável. É algo gigantesco. Essa análise toda nos deixa com uma pergunta bem provocadora. E se o universo não for apenas um palco silencioso onde a consciência surgiu por acaso? E se ele for um sistema dinâmico, no qual a própria consciência tem um papel fundamental? Um papel cósmico? A teoria APQ nos força a olhar para as estrelas, e ao mesmo tempo para dentro de nós, e a nos perguntar se no fundo não estamos vendo a mesma força em ação. Obrigado pela companhia.